Saúde e paz para nós. Aqui estamos outra vez e atendendo solicitações. Hoje nós vamos falar da necessidade da coragem e da fé que nós precisamos no dia a dia para enfrentar os desafios, eu chamo de convites, que a vida nos proporciona. E eu fui buscar no livro também de Francisco Cândido Xavier, Paz e Renovação, são espíritos diversos. Eu vim buscar aqui um capítulo que chama exatamente Coragem e Fé. Diz assim: se a tempestade relampeia no teto do mundo, cultivemos bastante abnegação para sofrer o granizo e o vento, demandando o horizonte que nos cabe atingir. Ou seja, a tempestade está caindo, granizo, vento forte nos ameaçando, que nós encontremos forças para prosseguir buscando o horizonte que se apresenta para nós à distância, com a luz do sol e a harmonia e a paz. É preciso ter. E aí o Espírito Emmanuel diz assim: continuar o serviço do bem, quando tudo nos pareça uma esteira de males sob os nossos pés, eis a real significação da lealdade ao Senhor. Manter-se de coração tranquilo e alma impávida na oficina dos ideais superiores, a convertê-los em realidade, sem esmorecer, na execução dos mais pesados deveres. Quando muitos dos companheiros, nos primeiros dias, já se tenham distanciado de nós, e perseverar trabalhando, com a certeza invariável, na vitória da verdade e do amor, a benefício de todas as criaturas. Manter-se de espírito vigilante na ação e na oração, sem descrer dos objetivos supremos da vida. Prosseguir caminhando para o alvo entrevisto no amanhecer dos sonhos mais puros, conquanto as pedras de aflição e os espinheiros de sofrimento se nos multipliquem na senda, dificultando-nos a marcha. Avançar ainda e sempre no encalço das realizações sublimes. E aí, eis a coragem da fé, a única que pode efetivamente renascer dos destroços das piores circunstâncias terrenas e encarar a razão face a face. Coragem. Encarar a razão face a face. Perseverar. No dia a dia, não é tão simples assim. A verdade é que no dia a dia, a primeira coisa que a gente faz é esquecer tudo isso. Na hora da agonia, na hora da aflição, bate em nós um vazio, não é assim, minha gente? Como se estivéssemos sós. E aí, considerando que estamos sós, fica em nós a pergunta: e agora? Como é que eu vou fazer? Eu tenho que resolver isso. E nessa posição de eu tenho que resolver, como é que eu vou fazer? Muitas vezes nós nos esquecemos que acima de nós existe toda uma engrenagem com a qual estamos interligados
E nesta engrenagem está prevista a necessidade de reforço para nós no nosso caminho, de desvio de rota no caso de um imprevisto, de um amparo para que possamos chegar ao objetivo. Então, diante de uma dificuldade, a primeira coisa que nós deveríamos fazer seria parar, silenciar, que seja por segundos, porque às vezes a situação está muito grave, mas por segundos, paremos, silenciemos e penetremos em nós próprios. E aí, a pergunta: e agora, Senhor, o que eu faço? Qual o caminho? Me ajude a resolver. Nesse segundo em que nós demonstramos humildade e disciplina, é como se escancarassem portas de solução. A calma adentra a nossa alma e nós somos capazes de chegar junto aos que estão envolvidos e num clima de esperança e ao mesmo tempo de segurança pela fé que detemos, nós começarmos a pacificar as almas e dar a elas a condição de raciocinar. Coragem e fé. Este é um convite que todos nós, no dia a dia, deveríamos fazer. Porque aquele que tem fé verdadeira, ele tem uma coragem incomparável. Por que ele tem a coragem? Porque a fé o que é? É a certeza de que estamos conectados a forças superiores que nos apoiam, nos protegem e nos ajudam. Ora, quem tem fé tem coragem, porque sabe que está amparado por aqueles que são responsáveis por cada um de nós. Coragem e fé é o que mais nós estamos carecendo. Neste período em que notícias nos chegam de novas cepas e de mais um da nossa família que desencarnou, de mais um outro que está internado, nós vamos, às vezes, nos abatendo com as notícias. E, de repente, alguns perdem a confiança até de sair. Eu não vou sair não porque eu posso ficar contaminado. E aí a pessoa começou a perder a razão de viver por medo. Mas, se tem fé, acima de tudo sabe de uma coisa: tudo o que nos acontece tem uma razão de ser. Eu não vou me cansar de falar isso, gente. Eu sei que as pessoas podem pensar, tudo que a Joselma fala, ela vem com essa frase, mas ela é tão verdadeira e tão natural. Tudo o que acontece tem uma razão de ser. Essa razão de ser pode estar no presente, pode estar no passado e em outras situações passadas, mas também em situações futuras. Às vezes o que me acontece é um preparo para o que eu vou enfrentar mais na frente. Se o jovem que está nos assistindo, ele está sendo preparado para ser o líder de alguma corporação que vai precisar de alguém corajoso, calmo, equilibrado, o que vai acontecer com ele? Ele tem que estagiar em situações difíceis e passar por elas, e depois ele para e pensa, puxa vida, não precisou aflição, deu tudo certo. E isso vai criando nele
uma condição de preparo para o futuro. Então, tudo o que nos acontece tem uma razão de ser. Portanto, na medida que nós conseguirmos cultivar a nossa fé, a coragem passará a ser, para nós, uma virtude natural. Mas não a coragem que desafia, não a coragem destemida, não a coragem que arrebata as pessoas para situações de desespero, de prepotência, de aflição. Não é a coragem fruto da vaidade. Isso não é coragem. Nós estamos falando na coragem natural daquele portador de fé, daquele que se abriga na confiança da existência de espíritos nobres, de amigos que são cada vez mais numerosos a nos apoiar, a chegar junto de nós. Então, a coragem, junto com a fé, é uma virtude que ela se apresenta na criança, no jovem e no idoso, porque ela é experiência de situações as mais variadas, que são certamente resultado de nosso esforço. Só é corajoso aquele que trabalhou em si essa virtude, a partir da fé. Não quer dizer que aquele que diz que tem fé, ele não vai ter medo. De vez em quando vai. De vez em quando ele vai ter medo, mas não é um medo de desequilíbrio. É um medo natural, prestem atenção, é o medo natural daqueles que reconhecem a força, por exemplo, da natureza. Então, alguém portador de fé, em determinado momento, que está no local em que uma tempestade cai, aquele local ali é caracterizado por inundações. Se ele não tiver um pouco de medo, ou seja, se a sua coragem não fragilizar um pouquinho, ele vai ser quase que um suicida. Porque ele vai dizer assim: não, tudo bem, tudo acontece, tem uma razão de ser. Se a morte vier, é porque eu tenho que morrer. Não. Ele tem responsabilidade para com seu corpo. Ele tem responsabilidade para com aqueles que convivem com ele, que estão sob a sua tutela. Ele tem compromisso com os espíritos que contam com ele nas mais variadas situações. Então, o que ele vai fazer? Ele vai fazer de tudo para escapar daquele desastre iminente. Agora, ele vai fazer isso, aí é que entra o equilíbrio de quem tem fé. Ele vai fazer isso confiante. Ele vai fazer a parte dele. Ele vai fugir dali, mas confiante. Confiante de que Deus está presente em todas as situações. Confiante de que nenhum de nós está só. E aí ele vai lutar, né? Se ele for vítima daquele temporal, ele vai desencarnar com a tranquilidade que lutou para se defender e para se salvar. Vejam as nuances da coragem. Muitos pensam que os que cometem autocídio são corajosos. Não. Eles são corajosos porque eles são capazes de pegar numa arma e provocar o autoextermínio. Não, eles não são corajosos. Eles são, na verdade, criaturas frágeis que ainda lhes falta coragem. Então, não tendo coragem para enfrentar as dificuldades,
não tendo coragem para enfrentar os desafios do caminho, não tendo coragem para romper com o cerco inadequado que lhe é feito, ele prefere provocar o autoextermínio. Então, ele optou por uma atitude não corajosa. Ele optou por uma atitude de quem, já que vai ser assim, eu prefiro morrer. Não, minha gente. Quem comete o autoextermínio não é corajoso. Porque a verdadeira coragem, ela nasce da fé. E a fé nos incentiva e nos motiva a enfrentar todas as dificuldades com a confiança em Deus, em Jesus, nos amigos espirituais que nos protegem. Então, sejamos corajosos. Cultivemos a fé. Analisemos dia a dia as nossas atitudes. Procuremos entender os propósitos e a nossa proposta de vida. E vamos peneirando aquilo que é bom, que é real, daquilo que ainda falta, talvez, algum ajuste. Porque assim nós estamos balizando a nossa vida com princípios de amor, de caridade, de justiça. Nós estamos observando as leis divinas e, dentro disso, nós vamos tendo fé e, automaticamente, coragem. Ora, se eu estou fazendo as coisas conforme me é recomendado no Evangelho de Jesus, esclarecido na doutrina espírita, se eu estou fazendo as coisas coerentemente com esses princípios, se eu estou lutando para cada dia melhorar mais o meu comportamento, estou renunciando ao conforto de certas vivências para que eu possa crescer. Ora, se eu estou lutando para melhorar, se eu estou observando as leis divinas e o conhecimento que me é favorecido pelo Evangelho de Jesus e a doutrina espírita, eu tenho mais é que ter coragem, natural. Eu sei que não faço ainda por merecer aquela naturalidade de Francisco de Assis, que vendo que o lobo disparava em direção a ele, ficou parado, vibrando amor e vibrando carinho. Eu sei que a minha coragem tem limites. Se eu ver uma fera vindo correr em minha direção, eu vou olhar rapidamente, sem mexer muito, para a fera não perceber que eu estou mexendo, mas eu vou tentar estudar uma forma de sair dali. Porque eu ainda não tenho o merecimento, as condições vibratórias que Francisco de Assis tinha naquela ocasião. Eu tenho que reconhecer, eu tenho que me analisar. Mas coragem sempre. Coragem para enfrentar as dores que nos visitam. Coragem para olhar com amor para o opositor, para o inimigo. Coragem para enfrentar as cirurgias, os internamentos. Coragem para ouvir a verdade que alguém vai nos dizer. Coragem para vibrar com amizade e ouvir do amigo aquilo que a gente não quer ouvir. Coragem para comer alguma coisa que nós não gostamos. Precisa coragem, mas que vai fazer bem ao nosso corpo físico. Tenha coragem, agradeça e coma. Vai lhe fazer bem. E assim, nesse clima, nós vamos, na época atual, com coragem e com fé, enfrentar a tempestade que continua ainda sobre nossas cabeças. Porque em breve
nós estaremos na zona ensolarada, vibrando amor, vibrando caridade, vibrando alegria. Paz para nós, Deus nos abençoe e até semana que vem.